Olá galera que curte as aulas de biologia aqui no nosso canal Ribamar Biologia. Hoje a aula será sobre composição química das células. Antes de iniciar a aula, peço a vocês que deem o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos. Aqui uma célula procariótica, animal, né? Olha só a complexidade, a célula é cheia de estrutura, a membrana plasmática que delimita o seu espaço, o núcleo aqui da célula que é delimitado por uma outra membrana, a carioteca, ou membrana nuclear, ou envoltório nuclear, e aqui o citoplasma cheio de organelas, cheio de estruturas. Vamos aprender de que essas células são feitas. Bom, os elementos químicos mais frequentes nos seres vivos são hidrogênio, olha só, 65,4%, oxigênio, 25,6%, olha só, 65 mais 25, 90%. Isso por quê? Porque a grande parte do nosso corpo é constituído por água. E para formar água são necessários 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Carbono, né, constituinte das nossas proteínas, nitrogênio também, fósforo e enxofre. Estes elementos são chamados de elementos organógenos, são os elementos mais frequentes nos seres vivos. É importante a gente saber que quando estou falando de composição química das células, você pensa, se eu estou falando de células, eu estou falando de seres vivos. Então, da mesma forma que eu posso falar composição química das células, poderia dizer composição química dos seres vivos. Olha aqui, ó, sódio, magnésio, cloro, potássio, cálcio, manganês, ferro, cobre, iodo, e são vários os elementos presentes nos seres vivos. Em alguns tipos tem alguns desses, outros não. Tem outros que eu não incluí aqui, e isso vai variando. Só que esses, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, são chamados de organógenos. Por quê? Porque eles são encontrados em todos os seres vivos, pelo menos os que a gente conhece. A composição química das células ou dos seres vivos. Aqueles elementos químicos vão formar esses tipos de substâncias, 7 substâncias. Água e sais minerais são chamados de substâncias inorgânicas, porque são encontradas nos seres vivos e fora do corpo dos seres vivos. Os sais minerais mesmo são encontrados na água, no solo, enfim. E essas substâncias são chamadas de orgânicas, porque até hoje a gente só conhece elas em seres vivos, que são as proteínas, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Na aula de hoje, iremos falar sobre a água e os sais minerais. Olha aqui, a água cerca de 75% a 85%. As proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias. Na aula de hoje, como eu falei agora há pouco, nós vamos falar sobre a água e os sais minerais. E aí a gente vai falando por diversas vezes, a gente vai montar, serão várias aulas sobre isso aqui, sobre a composição química dos seres vivos, e a gente vai falando de cada uma destas substâncias. Olha aqui uma molécula de água, olha aqui, ó, a sua geometria aqui. Olha só, a inclinação de grau, 104,5 graus, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Olha só, uma extremidade polar, uma extremidade positiva e outra negativa. É a substância mais abundante nos seres vivos. Varia conforme a espécie, a idade e o metabolismo. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, o famoso H2O. É uma molécula polar, olha aqui, possui um polo positivo e um polo negativo, e suas moléculas unem-se entre si através dessas ligações aqui, que a gente chama de ligações de hidrogênio, ou também chamadas pontes de hidrogênio. Ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Isso gera até uma piadinha bem infame,
que o cara diz que o oxigênio suicidou. Como ele se suicidou? Ele pulou da ponte de hidrogênio. Vamos lá. Variação da quantidade de água. Olha só, no embrião, 92% de água. Olha só, em alguns órgãos, no encéfalo de um embrião, né? Ou seja, lá no encéfalo, no cérebro, cerebelo, ponte, né? Olha lá, músculos 83,4%, cérebro 77,8%, pulmões 70,9%, coração também, osso, olha aqui, já diminui bastante a quantidade de água. E nas dentinas, aqui lá nos dentes, olha só, apenas 12%. São números estimados, né? Observe aqui, ó, que com a idade, né? Ó, a quantidade de água, ela vai diminuindo. Ó, importância da água. A água é chamada de solvente universal. Por quê? Porque a água, ela é um solvente de diversas substâncias, de muitas substâncias. Poderá ser, para tudo que você vê, a gente usa água para dissolver quase tudo. Café, suco, é usado no refrigerante, enfim, muita coisa. Ela atua como regulador de temperatura, participa das reações químicas, tanto como reagente, no caso são reações chamadas de hidrólise, hidro é água, lise é quebra, ou seja, quebra da água, quanto como produto na desidratação. Por que desidratação? Porque ocorre perda de água. É um lubrificante ideal, principalmente nas nossas junturas, né, nas articulações. Ajuda na eliminação de toxinas, que é onde? Na urina. Propriedades da água. A água tem diversas propriedades, nós vamos falar sobre elas. Ó. Coesão, adesão, tensão superficial, poder de dissolução, capilaridade, calor específico elevado, alto calor de vaporização, o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, a pressão de 1 atmosfera, o ponto de ebulição, que é a 100 graus Celsius, a pressão de 1 atmosfera. Isso quer dizer o quê? Que quando ela passa, ponto de fusão é quando ela passa de sólido para líquido. Quando você tira uma pedra de gelo lá do congelador e ela começa a pingar, aquela gota está a 0 graus Celsius. E o ponto Celsius, né? E o ponto de ebulição, quando você ferve a água, que ela começa a ferver, ela está a 100 graus Celsius. Isso também a pressão de 1 atmosfera, a nível do mar. A densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, né? A pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius. E a massa molar, que é 18 gramas por mol. A massa molar você soma a massa atômica do oxigênio, que é 16, e mais a massa do hidrogênio, que é 1. Como são 2 hidrogênios, 16 mais 1, 17. Com mais outro do hidrogênio, 18. Propriedades da água. Vamos lá falar sobre cada uma delas agora. A coesão. A coesão é a interação entre as moléculas de água, devido a quem? As ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, da qual o oxigênio se pulou e suicidou. A adesão. A interação entre as moléculas de água e outras moléculas polares, que faz com que a água molhe as substâncias. Olha aqui, ó. Olha só. Olha só, que legal. Que legal. A coesão mantém... Então, coesão mantém as moléculas de água unidas. A adesão mantém a molécula de água unida a outras substâncias polares. Tensão superficial é uma rigidez, isso aqui poderia estar até entre aspas, uma rigidez existente nas superfícies dos líquidos devido à coesão. Olha aqui, ó. Alguns insetos conseguem andar na água, né? Assim, devido a essa rigidez. Você pode fazer esse teste batendo a palma da mão na água, você vai sentir a rigidez. Se você bater de a palma da mão aberta. Se você colocar a mão assim pelos dedos, como quem vai mergulhar quando dá um de ponta, né? Aí você consegue entrar na água facilmente. Essa rigidez também, uma prova são os aviões quando caem na água, que bate, pá, arrebenta tudo. Ele não mergulha na água, né? Ele simplesmente bate e arregaça tudo, né?
É assim, e alguns são vários os insetos e até animais vertebrados conseguem andar na água, sobre a água por vários tempos. Eu mesmo já atravessei o rio Araguaia, um lugar mais onde ele é mais estreito, em torno de 300 metros, pisando em cima da água. É só saber, né, distribuir o peso. Tomara que ninguém acredite nisso, que eu andei, mas que os insetos andam sim. Poder de dissolução. A polaridade explica a capacidade de dissolver vários compostos, né? Os compostos hidrofílicos são os compostos que interagem com a água. Os compostos hidrofóbicos são os compostos que não interagem com a água. Olha aqui o exemplo aqui, ó. A dissolução. Colocou essa tinta, foi dissolvendo tudo. Capilaridade. A capilaridade é o deslocamento de água, de líquidos, né, por finos tubos ou materiais porosos hidrofílicos, ou seja, que tem afinidade com a água. A capilaridade da água é resultado do quê? De duas outras propriedades, da adesão e da coesão. Olha aqui a capilaridade, ó, a água vai. Um teste desse é se você ficar com a água. Se tiver um vazamento numa casa, numa parede, essa água ela vai entrando na parede, vai molhando, 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 até quando você vê a parede está toda molhada. Isso é a capilaridade. Calor específico elevado, ela absorve grandes quantidades de calor sem alterar a temperatura, que é um processo que a gente chama de termorregulação. Isso você pode ver aqui, ó, a temperatura de 25 graus Celsius no ambiente, ela absorvendo aqui a 20 graus Celsius. Você pode observar isso facilmente num rio, quando você for numa piscina, sei lá. Você vê que a água, o sol pode estar quente, mas a água ela mantém a sua temperatura. Ela absorve o calor, né, oriundo do sol e mantém a sua temperatura. Às vezes a gente acha que ela está até muito gelada, né? Alto calor de vaporização. Ela necessita receber muito calor para vaporizar. Isso faz com que evita a desidratação e ajuda a resfriar. Um exemplo disso aqui é o suor, que depois que vai passando a gente sente aquele resfriadozinho, fica resfriadinho, né, no local. Ó, a absorção de calor rompe as ligações de hidrogênio e ao serem formadas as ligações de hidrogênio liberam calor, né? Absorve quando rompe e ao ser formada libera. Sais minerais. Os sais minerais são encontrados em forma de íons, cátions quando estão carregados positivamente e ânions quando estão carregados negativamente. Vamos só lembrar aqui as aulas de química que vocês têm. Íons são átomos eletricamente carregados. Quando eles têm carga positiva são chamados de cátions. Quando tem carga negativa são chamados de ânions. Então eles são encontrados em forma de íons dissolvidos ou impregnados em estruturas esqueléticas. São fundamentais, isso em seres vivos, são fundamentais no metabolismo dos seres vivos. Olha só os cátions mais comuns. Sódio, ferro, cobalto, cobre, iodo, potássio, cálcio, zinco, magnésio e manganês. E olha os ânions carregados negativamente. Fosfato, PO4, 3-, os carbonatos, CO3, 2-, os sulfatos, SO4, 2-, os nitratos, NO3-, e os cloretos, ó, cloro-. Aqui, ó, esses alimentos ricos em sais minerais. Aqui vamos com essa tabela para encerrar a primeira parte da aula. Ó, minerais, olha a tabela o que tem. O nome do mineral, aqui eu coloquei alguns. Exemplo de função no organismo e exemplos de fontes de obtenção. Olha o cálcio. Participa da formação e constituição do tecido ósseo. Leite, brócolis, espinafre. Fósforo participa do metabolismo das células. Magnésio, manganês. Vocês podem pausar isso aqui e ler um por um. Ó, um por um. E aqui os alimentos que são ricos. Ó, ricos em sódio, salsicha, presunto, cenoura. Ricos em potássio, banana, tomate, laranja. Em zinco, carne de porco, iogurte, frutas em geral. Manganês, abacaxi, batata doce. Magnésio, aveia, amendoim, amêndoas, amendoim.
fósforo, ovos e salmão, peixe, né? E olha aqui, outros minerais importantes para os animais. Para os animais. O PO4, quem são o PO4 3- e o CO3 2-? Quem são esses aqui que a gente acabou de mostrar aqui, ó, fosfatos e carbonatos, fosfatos e carbonatos, eles atuam no controle da acidez do ambiente interno das células. A acidez no meio é resultante da concentração de íons H+, também chamado de potencial hidrogênio iônico ou simplesmente pH. pH. Então, olha só aqui, ó, a escala de pH, isso já deve ter visto nas aulas de química, a escala de pH ela varia de 0 a 14, de 0 a 14, sendo que 7, no meio aqui da escala, a substância encontrada aqui, ela que tem um pH igual a 7, ela é considerada neutra. E com o pH acima de 7, são consideradas básicas. Quanto maior na escala aqui o número, maior é a basicidade. Ela está em ordem que, né, cresce para cá. E aqui, abaixo de 7, são todas soluções ácidas, substâncias ácidas. Quanto menor aqui o número na escala, mais ácido é a substância. O nosso estômago mesmo, o pH nosso varia entre 1,5 e 2. É a acidez média do nosso estômago. O estômago é uma região bastante ácida. A boca, nossa, é um ambiente neutro, tanto é que a gente diferencia substâncias ácidas de básicas, os alimentos. E acima de, quando ela é básica, por exemplo, 8, pouco, é um pouco básica no nosso intestino. Então eu dei 3 exemplos aí de órgãos do sistema digestório. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente vai falar sobre as proteínas, né? E aqui a gente encerra essa aula e até a próxima aula falando sobre composição química das células ou dos seres vivos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.